Então, você tem os bancos de dados, a empresa está vendendo, cadastrando, né? Aqui tem sistemas legados, aqui tem um SAP aqui, ah, aqui um software, né, como serviço, aqui tem um Salesforce, a empresa está lá fazendo suas campanhas, seus disparos, né? As aplicações se comunicando, né? Serviços web, aqui pode ser os sensores também enviando dados aqui, e arquivos, né? Tem empresa que muitas vezes você tem que buscar o dado da planilha de uma pessoa que atualiza essa informação. Claro que o ideal é que a gente automatize essa tarefa, mas aqui são todas as fontes possíveis que a gente busca esse dado, né? E aí aqui ele simboliza muito bem o que é o processo de ingestão, né? Que é a gente trazer esse dado para o Data Lake. Ele vira um arquivo, né? Vira aqui uns arquivinhos, né? E, basicamente, o Data Lake, ele trabalha com esses arquivos, né? Ele não é um banco de dados propriamente dito. Ele tem esses arquivos e aí a gente utiliza algumas tecnologias que você consegue fazer uma consulta nesses arquivos, nesses dados, utilizando a linguagem SQL mesmo, né? Como se estivesse trabalhando num banco de dados. Então, aqui tem toda a técnica de ingestão, processamento e tratamento e disponibilização desse dado, né? Então, esse dado, ele vem do jeito que ele vem da origem, a gente coloca numa camada que a gente chama camada crua, né? Para caso a gente precisar reprocessar esse dado, ele ele tá aqui preparado, ele já está aqui para a gente poder reprocessar. Limpa, trata, traz para uma camada que a gente chama aqui dentro do Data Lake mesmo, tem uma área chamada Trusted, e depois a gente vem e disponibiliza aqui para as pessoas interessadas, né? E aí aqui, né, você tem a área que vai criar os dashboards, né? Tem tem umas empresas que chamam essa área de data vis, de data visualização. Aqui os cientistas de dados criando modelos e aqui algumas aplicações podem consumir esses dados, né? Esse dado todo catalogado, né? A gente pode também fazer processos de descoberta em cima dele. Aqui só para a gente ter uma noção do que é um data lake, né? Um pipeline de dados construído ali pelo engenheiro. É uma curiosidade, né? Aqui desculpa, Thelma, tá com a mãozinha levantada. É, Ficou no mudo. quem que define os algoritmos que vão ser utilizados? O engenheiro de dados ou o cientista de dados? O próprio cientista, né? Porque o cientista ele vai analisar primeiro qual é o objetivo, qual é o valor que eu vou trazer, né? Então, se a gente estiver falando de um banco, eu vou fazer uma modelagem de concessão de crédito. Então, ele tem algumas técnicas que ele pode utilizar para fazer isso, né? E ele vai fazer baseado no histórico que a empresa tem. É importante que a empresa tenha um histórico já dos empréstimos que ela fez, quem pagou, quem não pagou, e aí ele escolhe qual a técnica que ele vai aplicar. E pode ser desde, sabe, técnicas mais simples, né, uma regressão logística, ou técnicas mais complexas de modelos não supervisionados, enfim. Mas é o cientista. E esse discover, ele vai aplicando outras técnicas para comparar e entender outras explorações que não estão, digamos assim, no analytics principal? Sim, é comum o engenheiro, o cientista de dados, ele fazer aquele modelo, né? Ele tem um percentual de acerto daquele modelo e se as pessoas se sentirem confortáveis com aquele percentual, então suponha que o modelo tem ali, sei lá, 85% de acerto, né? Então, tem umas etapas que ele faz ali de teste, treinamento do modelo, e aí ele chega nesse percentual de acerto de 85%.
A empresa, tudo bem, ela aceita colocar isso no ar, mas o cientista ele continua buscando outras técnicas, melhorando aquele percentual, fora que quando colocou em produção ainda, aquele modelo que está rodando, ele também acompanha o percentual de acerto que aquele modelo está executando, para que ele possa, caso o percentual de acerto do modelo comece a cair muito, ele precisa atuar, mas o normal é que ele busque técnicas ali e ele tente ficar na faixa ali dos 90%, 95%. Interessante. Responde. Não, sim, 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 respondeu. E deve ter já, digamos assim, os analytics mais recomendados, né? Não tem na empresa as pessoas que estão criando novos algoritmos. Olha, criar novos algoritmos, eu não sei se tem, tá? Mas eu acredito que você tem diversos perfis de ciência de dados, né? Então, se ele tem um perfil ali de conhecimento mais profundo, matemática, estatística, com certeza ele vai criar novos tipos, novos modelos, né? Como a gente tem um perfil bem heterogêneo, tanto na engenharia de dados quanto na ciência de dados, você tem cientistas de dados que eles são mais, vamos dizer assim, mais programadores que eles aprenderam a utilizar as técnicas ali. Eu acredito que dificilmente eles vão criar novos modelos ali, novos algoritmos, né? Mas eu acho que as pessoas, tem muita gente com conhecimento profundo em estatística e matemática, eu acho que esses sim vão poder criar novos modelos. E dentro da organização, como é que é isso? Que fica debaixo de TI, é um competidor, o TI só dá manutenção nos sistemas, de forma hierárquica e estrutural da companhia. Como que tem sido essa disposição? Você diz com relação à alocação dos cientistas? Não, as áreas, por exemplo, o cientista de dados está junto com o engenheiro de dados, vocês estão debaixo de TI, vocês estão debaixo do, da operação, do... Isso é um dilema bem grande, né? Aí varia da questão política dentro da empresa, né? Então, às vezes a gente está dentro de tecnologia, às vezes a gente está dentro de marketing. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área de dados, então a gente está embaixo de um head de dados, né, que tem um CDO, né, um Chief Data Officer, em que ele está muito conectado com a estratégia da empresa. E aí, hoje em dia, se tem uma maneira diferente de trabalhar do que departamentos fixos, né? Então, claro que eu tenho as minhas funções de engenheiro que vai construir o pipeline que vai melhorar o trabalho de engenharia, mas hoje em dia é muito comum a gente trabalhar em times multidisciplinares, né? Então, você tem, por exemplo, se a gente for pegar, ainda pegando um banco como exemplo, o banco tem vários produtos ali, tem crédito, empréstimo, conta. Então, crédito, por exemplo, eu posso estar alocado dentro do time de crédito, junto com os programadores, junto com os cientistas, para que a gente entenda aquele produto desde a concepção dele e que a gente possa, do ponto de vista de engenharia, fornecer insights de como aquele produto pode ser construído para que lá na frente a gente possa buscar esse dado de maneira mais adequada. O cientista também já está ali vendo como esse dado e como esse negócio está se desenvolvendo, porque ele está diretamente ligado ao negócio para trazer valor.
Então, hoje, dentro da minha empresa, a gente tem essa questão são os times, né? Times multidisciplinares. A gente tem as nossas áreas, mas a gente fica alocado dentro do produto. Não, interessante. Até o Sandro citou, né? O pessoal da inteligência de mercado, que seria uma área dentro do marketing. Eu já até estava pensando até em outra área, já estava pensando realmente no financeiro, né? Na parte do segmento financeiro, mas obrigada, viu? Por ter colocado. Eu até perguntei porque eu vejo que falta ainda não existe uma regra, eu acho que todo mundo está testando, porque ainda é uma coisa muito nova, por mais que já tenha a gente trabalhando essas tendências que você citou, que são realidades, ainda é uma massa muito pequena, né? Então, ainda tem oportunidades de ajustes para entender melhor como é que fica essas colocações. E vai mudar, né? Eu acho que é isso mesmo, essas tecnologias, esses novos formatos de negócios, está mudando toda uma sociedade, toda uma empresa, toda uma cidade. Obrigada. Com certeza. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né? As empresas estão entendendo como trabalhar com tudo isso, por isso tem um percentual alto de falha de projeto ainda. Mas a gente vê, por exemplo, que tem empresas que não sabem muito bem a diferença entre o engenheiro e o cientista, então está contratando cientista para fazer trabalho de engenheiro e vice-versa. E aí tem todas essas questões que você falou, né? Uma da coisa também que acontece, né, como eu comentei, depende da empresa, da organização, né? Tem empresa que você tem o gerente ali, que é o mais forte, né? Ele acaba puxando certas coisas para ele. Então, eu já trabalhei embaixo de marketing, eu já trabalhei embaixo de tecnologia, já trabalhei embaixo de várias áreas aí. Então, eu acho que as empresas estão entendendo bem como alocar esses profissionais e como utilizar essas técnicas. Então, se a gente for seguir aqui, só uma curiosidade, né, que a até quando ela conversou comigo, ela falou, putz, você gosta de ciência de dados, matemática aplicada? Fala um pouquinho da diferença dessas coisas, né? O cientista de dados, ele conhece matemática e estatística, né? Claro que, como eu falei, o background dele varia muito. Ele pode ser um matemático, pode ser um estatístico, pode ser um programador, pode ser um cara de marketing, inclusive. Tem perfis variados, né? Mas ele vai ser mais focado ali em modelos preditivos, né? Vai fornecer essa inteligência de negócio aí para a empresa e vai fornecer resultados probabilísticos, né? Já a matemática aplicada, né? Ele vai conhecer profundamente conceitos matemáticos, né? Ele sabe por que aquele conceito foi criado, quem que criou, enfim, a história toda. Tem uma área dentro da matemática aplicada que eu gosto muito, que é a área que eu estou buscando me especializar, que é a pesquisa operacional. Então, é o cara que ele vai na empresa, ele entende a operação da empresa, ele matematiza o problema e ele otimiza aquela 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 operação da empresa utilizando matemática, né? Eu já vi modelos matemáticos que otimizam embalagem, né? Você vê aquelas embalagens todas tortinhas, né? E você né? Você tem, por exemplo, sei lá, o Nescau, por exemplo, ele tem uma embalagem toda diferenciada. E aí você fala, é só design, né? E não, às vezes tem um matemático louco lá atrás que ele falou, olha, se você fizer assim, você vai gastar 5% menos de material na construção da embalagem. Então, né, é um cara que ele pode entrar, de repente, numa tecelagem, né, e ver o cara cortando tecido e ele fala, olha, eu acho que eu consigo fazer você otimizar em 30% aí o, o, diminuir o desperdício de tecido, né? Se você cortar de uma outra maneira,
acho que você vai ter melhor aproveitamento. Então, é uma área que eu querendo, né, nossa, quando eu estudei ciência de dados e tive contato com os modelos, eu queria saber o que tinha por trás dos modelos, fui estudar matemática, tomei contato com a matemática aplicada e acabei me apaixonando por pesquisa operacional. Então, bem, bem interessante isso, né? E aí, é claro, ele pode atuar em estatística, bioinformática e muitas outras coisas, né? Interessante. Até o Emílio perguntou, né? Existem empresas que tentam ter numa pessoa só o engenheiro e cientista de dados? Em uma pessoa só, sim, é bem comum. É bem comum. Não, que ótimo você dar esse esclarecimento, porque assim, eu também tinha uma visão, eu não via muita diferença entre né, essas funções ou esse grupo de especialistas, e agora ficou bem transparente. É tudo muito. Desculpa. É tudo muito novo, né? Então, as empresas, elas estão tateando. É claro que, né, a gente sabe que algumas querem economizar e contratar só um profissional para fazer as duas coisas. Mas é aquilo, você vai ter. Se você for ver uma operação mesmo, né, de engenharia de dados bem feita, de ciência de dados bem feita, não é trabalho com um profissional só, né? Se você for ver, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente está com 18 profissionais de engenharia de dados e mais 8 profissionais de ciência de dados, fora os analistas e visualização de dados, e a equipe está só crescendo, né? Então, quer dizer, você ter uma pessoa para fazer a coisa só, não, não é muito adequado, né? Você vai ter, é muito trabalho mesmo. Então, é uma coisa para se pensar aí.